Olá, querido aluno. Professor Donato, agora eu vou falar sobre climas brasileiros, tá ok? Geografia física, você tem que entender e caracterizar o meio físico. Você tem que entender e caracterizar os climas do nosso país. Você precisa compreender, basicamente, os elementos climáticos para caracterizar um clima. Quais são os elementos climáticos? Você precisa compreender a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Somente desta forma você vai conseguir caracterizar ou classificar o clima de um lugar. O Brasil, é importante que você saiba, ele tem alguns climas. Devido à enorme dimensão latitudinal do Brasil, ou seja, nós temos território na linha do Equador, nós temos território no Trópico de Capricórnio, o Brasil tem território para baixo do trópico, ao sul do Trópico de Capricórnio, ou seja, um clima subtropical. Então vamos lá, basicamente nós temos clima equatorial, nós temos clima subtropical e nós temos clima tropical. De uma forma muito simples, o Brasil tem clima equatorial, clima tropical e clima subtropical. A que se deve a enorme diversidade climática que o nosso país possui, professor? Isso se deve à nossa enorme dimensão territorial. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Mas o mais importante é que a nossa extensão, ela se dá latitudinalmente. É essa a importância para uma diversidade climática mais forte. O clima e a vegetação, o quadro natural, o domínio natural que o norte do país possui é muito diferente do domínio natural do extremo sul do país. São vários Brasis, Aziz Absaber, Milton Santos, Jurandir Ross trabalharam, esses geógrafos deixaram bem claro essa diversidade brasileira política, econômica e social. Vamos a algumas características dos climas brasileiros. A citar inicialmente, você tem o clima equatorial. Vamos começar pelo clima equatorial. Equatorial, pois está na linha do Equador e tem influência forte da zona de convergência intertropical. Presta bastante atenção nisso. ZCIT, muita gente já deve ter ouvido falar dessa sigla. O que significa ZCIT? Zona de convergência intertropical. Para essa zona, que é de baixa pressão atmosférica, é atraído os ventos alísios. O que são os ventos alísios? São ventos úmidos. Os ventos vêm dos trópicos com muita umidade e eles descarregam essa umidade aqui na linha do Equador ou na linha do Equador, gerando um clima que é conhecido, clima equatorial, por ser quente e por ser úmido. Na verdade, extremamente úmido. Eu vou colocar, ele é muito úmido, é o clima mais úmido do nosso país, é importante que você saiba disso. Qual é a região do país que tem este clima? É o norte do país, em especial o estado do Amazonas, o estado do Acre, do Pará, de Roraima e de Rondônia. Aí eu tirei o estado de Tocantins, porque já está numa transição biomática, numa transição climática, já sofre influência de outro clima, do clima tropical, tá ok? Tudo bem? Quente, tá? Aqui é a característica, quente e úmido. Quão quente é? Quão úmido é? Nossa temperatura média fica em torno de 25 graus. Aqui no norte do país, a temperatura fica em torno de 25 graus. Gente, isso é quente, isso é bem quente. Nós temos uma baixa amplitude térmica. O que seria essa baixa amplitude térmica? Não varia muito a nossa temperatura. Nós não temos temperaturas que vão de 5 graus Celsius até 35 graus Celsius. Nós não temos esse período muito frio e um período muito quente. Basicamente, no norte do país é quente o ano inteiro, com uma variação pluviométrica, obviamente, porque tem a ver com as estações do ano, os solstícios e os equinócios.
A precipitação é elevadíssima, é muito úmido, já diz, é um clima quente e úmido, mais de 2.000 milímetros ao ano. Na verdade, beira em vários pontos 3.000 milímetros de chuvas ao ano. Isso é muita umidade. Só para você ter uma noção, tem alguns lugares desérticos do mundo que tem uma precipitação de 50 milímetros o ano inteiro. Presta atenção, 50 milímetros o ano inteiro. É capaz de chover numa cidade amazônica 50 milímetros em um dia. Ok? Tudo bem? As chuvas, elas são concentradas, elas são mais fortes num período do ano, que vai ser o período do verão, que vai se dar de dezembro até março, e elas acabam se estendendo um pouco a abril por causa do equinócio. Porém, você tem a permanência de chuva durante o ano inteiro. E uma floresta chamada de floresta ombrófila. O que significa floresta ombrófila? Significa a vegetação amiga da chuva. Vegetação ombrófila é o amigo da chuva. É claro, a vegetação amazônica ela precisa ser amiga da chuva, porque nós temos chuvas constantes na Amazônia, tá ok? Tudo bem? Eu vou para o segundo tipo de clima agora, que é o clima tropical. Aqui tem um ponto que é muito importante. Nós temos o clima tropical do país, mas devido à influência de fatores climáticos, ou seja, já não é mais o clima, são fatores que vão influenciar no clima, que é maritimidade, continentalidade, relevo e altitude. Devido a esses 4 fatores, nós vamos ter 4 tipos de climas tropicais no nosso país. Vamos iniciar, vamos ao primeiro tipo de clima tropical. Nós temos o tropical central, ele é chamado de tropical central, de tropical continental ou de tropical típico, ou só tropical. Se você vê por aí um clima chamado de só tropical, você pode ter certeza que é esse tropical típico, tropical central ou tropical continental, tá ok? Esse clima aqui, ele está presente no Mato Grosso, está presente no Mato Grosso do Sul, em Goiás e no estado do Tocantins. Você tem uma umidade mais presente no fim do ano, tá ok? E já no meio do ano nós temos estiagem. A vegetação é o cerrado, você sabe muito bem que é uma savana tropical. E essa estiagem aqui, só uma observação, é essa estiagem que geram as queimadas naturais, tá? Você tem, quando tem nesse período do meio do ano, queimadas no centro-oeste do país, porque são queimadas naturais. A elevada temperatura e seco geram essas queimadas naturais. O que já não acontece no clima equatorial, na floresta amazônica. Aqui, se houver queimadas, elas são criminosas. Por que são criminosas? Porque o clima é muito úmido, não temos esse fenômeno de queimadas naturais na Amazônia, mas temos no centro brasileiro. Então, vamos lá, vamos pensar, se eu tenho um período de chuvas e eu tenho um período seco, eu tenho então uma vegetação que vai se adaptar a essa transição, a essa alternância. E o clima é o clima semi-úmido. Presta atenção, não é úmido, mas não é seco, como eu tenho um período seco e um período úmido, o clima é semi-úmido. Queridos, continuando o clima, nós vamos agora analisar o clima tropical, mas o segundo tipo de clima tropical. Não esqueça, o Brasil tem o clima equatorial, tropical e subtropical. Quando se trata de clima tropical, nós temos 4 subtipos de clima tropical. E um deles é o típico, que tem uma influência da continentalidade, que é a mesma coisa que a distância do mar, que nós já trabalhamos, e agora o clima chamado de tropical semiárido. É importante que você saiba, aluno, que não existe deserto no Brasil.
Nós não temos um clima árido no Brasil, ou seja, escassez hídrica. Não há a disponibilidade de distribuição de água naquele, ou pouquíssima água, devido à baixa precipitação pluviométrica. Mas no Brasil, devido à influência de relevo, ou seja, um fator climático, o nosso país possui um clima semiárido. O que é um clima semiárido, Donato? É um clima que tem escassez, mas não é uma escassez total, é um estresse hídrico. Tem um período de chuvas muito curto e um período grande de estiagem. Nós chamamos não é abundância, não é total escassez, é um estresse hídrico, tá ali no meio dessas duas tipologias climáticas. O que é um estresse hídrico? É que tem uma baixa disponibilidade de água. No tropical semiárido, você tem um clima quente, Quais estados, professor, possuem esse clima chamado de tropical semiárido? Parte do estado do Ceará, parte do estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, Piauí e Bahia. Não é todo o estado. A parte litorânea desses estados aqui são úmidas. É importante que você saiba e entra em uma outra classificação, que é tropical litorâneo, tá ok? Tudo bem? Gente, o tropical semiárido é quente. Vocês muito bem sabem por que ele é quente, mas não tem essa umidade, por causa da influência do relevo, em especial por causa da influência do Planalto da Borborema. A umidade ela vem do litoral, mas ela não consegue transpor o Planalto da Borborema. Nós temos ali no sertão brasileiro o que nós chamamos de depressão interplanáutica. O que seria isso? Planalto, depressão e planalto. Entenda, planalto e uma depressão interplanáutica, que o Aziz Absaber chama. E qual seria a repercussão desta depressão interplanáutica aqui no clima brasileiro? É que a umidade não consegue transpor este relevo. Ela é despejada antes de conseguir transpor. Então, a depressão sertaneja, ela é mais seca que o litoral. A encosta da depressão é mais seca que o litoral, tá ok? Tudo bem? Por este motivo, o estresse hídrico abaixo de 600 milímetros ao ano. Gente, chove na Amazônia, no mínimo, 4 vezes mais do que no sertão nordestino. Porém, no sertão nordestino chove pelo menos umas 7 vezes mais do que no deserto. Vou repetir, isso não é um deserto e também não é uma região úmida. É uma região semiárida. Tudo bem, aluno? Tudo tranquilo? Essa região que sofre a influência do semiárido, ela abarca uma parte, essa região ela tem uma influência em outras áreas, umas áreas ao redor, que nós chamamos também de polígono das secas, que é a área territorial que sofre uma influência do semiárido nordestino, chegando até o norte de Minas. Tá ok, aluno? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para outro clima, que é o tropical litorâneo. O nome já diz tudo. Vai do litoral brasileiro, que pega o Rio Grande do Norte, até o litoral de São Paulo. Gente, abaixo de São Paulo já é um clima litorâneo, mas não tropical. Vai ser subtropical, tá ok? A temperatura desse clima tropical litorâneo é uma temperatura que vai de 20 graus a até 24 graus. E pela influência das massas de ar que vem do Atlântico, é um clima quente e é também um clima úmido. Ah, professor, pera lá, você me disse que o clima equatorial era quente e úmido? Este também é quente e úmido. Observação,
não é tão quente quanto o amazônico e não é tão úmido quanto o amazônico. O clima amazônico tem uma temperatura e uma umidade superior ao tropical litorâneo. Como exemplo, a média de pluviosidade no tropical litorâneo vai de 1.500 a até 2.000 milímetros ano, só para a gente comparar. No amazônico, no clima equatorial, isso aqui passa de 3.000 milímetros na maior parte das regiões, tudo bem? O último tropical para a gente analisar, qual vai ser? O tropical de altitude. O nome já diz tudo. É a altitude que vai influenciar. E aluno, você precisa saber disso. Quanto mais eu subo, menor é a temperatura. Tem menos matéria para absorver calor. O ar, ele é mais rarefeito, tem menos moléculas para absorver calor. Então, quanto mais eu subir, menor fica a temperatura. Existe até uma relação, não é exata essa relação, que é de a cada 100 metros de altitude, eu tenho uma redução de 0,7 aproximadamente graus Celsius. Então você imagina Campos do Jordão, que está a no mínimo 1.500 metros de altitude. Vai ter uma redução da temperatura por causa da influência da altitude. O geógrafo Aziz Absaber diz que essa região do Sudeste, ela é conhecida como mares de morro, ou seja, uma influência de planaltos amorreados, de planaltos com serras e morros, que haverá, então, uma influência climática. Qual é essa influência climática, professor? Uma redução da temperatura nessas áreas. Quais estados têm este clima tropical de altitude? O estado de Minas Gerais, o estado do Espírito Santo, o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, devido eles possuírem a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Serra dos Pinhaços, a Serra da Canastra, você vai ter ali a influência de uma menor temperatura nessas altitudes maiores. Tudo bem? E o clima, ele chega a ser úmido, por causa que tem da pluviosidade de 1.500 milímetros aproximadamente ao ano. E uma temperatura abaixo de 20 graus Celsius. Se você for em Campos do Jordão no inverno, você vai ver que acontece em julho, julho e agosto, você vai ver temperaturas que podem chegar a 5 graus, pode chegar até 0 grau, ok? Para a gente finalizar, o clima subtropical. O que é um clima subtropical? Essa é fácil, abaixo do trópico de Capricórnio. E o que você tem no clima subtropical que fica no sul do país? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Você vai ter claramente um clima mais frio do que em relação a outros climas brasileiros, em especial mais frio no inverno, que é o período de solstício lá no hemisfério norte. Os raios solares estão incidindo mais lá no trópico de Câncer e essa parte vai ficar com menor insolação. É a parte do país que está mais próxima do Polo Sul, mais próxima da Antártica. E, inclusive, tem uma influência, já ouviram essa expressão? Uma massa de ar fria, uma massa de ar polar, uma friagem no Brasil, o que acaba reduzindo a temperatura nessa parte sul do nosso país, tá ok? Você tem temperaturas, então, às vezes a média é de abaixo de 20 graus, na verdade, está no máximo média térmica de 20 graus. E você tem um inverno bem frio por causa da influência da massa polar atlântica, que é uma massa fria que vem do sul do país. Tudo bem, queridos?